Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou René Longo, professor de Direito Tributário, e o assunto pelo qual vou tratar hoje com vocês, o nosso tema corresponde a impostos. Para que eu possa mencionar com relação ao imposto, eu tenho que, primeiramente, perceber que imposto é uma espécie de tributo. De tal modo que, quando eu falo em tributo, tributo corresponde a um gênero, onde nós temos espécies tributárias. Lá na Constituição, nós vamos visualizar que o legislador constituinte traz para a gente 5 espécies de tributos. O que vem assim? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Pois bem, então nós vamos tratar, dentre essas espécies de tributos, a figura do imposto. Veja, quando eu falo com relação ao imposto, como é que eu vou identificar o imposto, levando em consideração as demais espécies tributárias? Porque é o seguinte, quando você fala imposto, por ser um tributo, ele corresponde a uma prestação pecuniária compulsória. O que significa? Gente, todo imposto é obrigatório. Não existe imposto facultativo. Veja, o próprio nome diz, é imposto, é obrigatório. Como eu digo, o Estado ele não pede, ele manda, ele ordena. Então, qual é a consequência? Não existe imposto facultativo. Porque, como eu sempre digo, o dia que existir, ninguém paga. Então, essa é uma característica que eu posso aplicar não só para o imposto, mas como para as demais espécies tributárias, tá? Previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Agora, como eu vou identificar intrinsecamente essas características dos impostos? Aí nós temos que verificar o seguinte, todo imposto ele vai ser identificado levando em consideração a característica que vem a ser um tributo não vinculado. Observem, todo imposto ele é considerado um tributo não vinculado. Então vamos aqui visualizar, tá? Quando eu digo que o imposto é um tributo não vinculado, então vamos colocar aqui, imposto é tributo não vinculado. Só que quando eu digo que ele é um tributo não vinculado, que não vinculação seria essa? Gente, quando eu menciono que ele é não vinculado, seria não vinculado a uma prestação estatal específica e não vinculado às suas receitas. Então vamos aqui visualizar essas características, tá? Então significa que é o seguinte, toda vez que eu falo no imposto, é um tributo não vinculado. E aí no primeiro momento, o que nós temos aqui? Há uma prestação estatal, e vejo, específica. Isso aqui significa o seguinte, gente, toda vez que eu pago um tributo na modalidade imposto, não adianta eu ficar esperando que determinado ente vá agir para mim, porque isso não vai acontecer. Quando eu pago o imposto, é para que determinado ente possa agir para a coletividade. Vejo, detalhe importante, e isso aqui pode ser até uma pegadinha de prova. Se eu chegar e perguntar para você, imposto é um tributo vinculado a uma prestação estatal? Se eu falar em prestação estatal de uma forma geral, sim. O que ele não é vinculado a uma prestação estatal específica. Por quê? Toda vez que eu pago o imposto, é óbvio que o ente ele vai receber para poder agir. Então eu pago para uma prestação estatal. A questão é que essa prestação estatal ela não é específica, não é inerente a quem esteja pagando o respectivo imposto. Na medida em que o imposto ele não é um tributo contraprestacional. Então eu pago não é para uma atividade estatal específica, mas para uma atividade estatal geral, para toda a coletividade. Então é dessa forma pelo qual nós visualizamos essa questão de ele ser
um tributo não vinculado a uma prestação estatal específica. Nesse caso, o fundamento dessa característica do imposto nós vamos encontrar lá no Código Tributário Nacional, mais precisamente em seu artigo 16. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam, artigo 16 do CTN. Olha que ele menciona: o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação, olha o que ele diz, independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, quer dizer, toda vez que eu pago um imposto é para uma atividade geral. Essa é uma regra, uma característica, melhor dizendo, do imposto que nós vamos identificar, marcar aqui, tá? No artigo 16 do Código Tributário Nacional. Beleza. Então, vimos aqui a primeira característica. Só que ele também, quando nós falamos com relação ao imposto, ele vem a ser um tributo que não é vinculado também com relação às suas receitas. Então, toda vez que eu falar do imposto, é um tributo que não se vincula às suas receitas. O que significa isso? Eu pago um tributo na modalidade imposto, o ente que está recebendo, ele vai gastar onde achar mais conveniente. É ele que vai decidir aonde que vai alocar os recursos oriundos do imposto. Então, pelo ente, quem é que vai decidir? O ordenador da despesa. Quem é o ordenador da despesa? O chefe do executivo, presidente, governador ou prefeito. É eles que vão decidir os valores advindo do imposto de que vão colocar. Então, por exemplo, muita gente acha de forma equivocada que o valor que se paga para o IPVA é para a melhoria das ruas. E não é. Por que acontece? Primeiro, o IPVA é o imposto estadual. O Estado recebe e quem vai decidir onde vai gastar? O governador. Então, se ele quiser pegar o dinheiro do IPVA e colocar em despesas relativas à segurança pública, ele pode, à saúde ele coloca, em programas habitacionais, é ele que vai decidir aonde é que irá alocar os seus recursos de acordo com o seu plano de governo. Então, nesse caso, nós temos que perceber que toda vez quando eu falar em um imposto, o ente ele recebe e gasta onde ele acha mais conveniente. Outro exemplo, IPTU. Mesma coisa, muita gente acha de forma equivocada que o valor do IPTU é para a melhoria da sua rua, do seu bairro, e não é necessariamente. Quem vai decidir isso é o município, por meio do prefeito. Então, o prefeito, se ele quiser pegar o dinheiro do IPTU e gastar na educação, em programas assistenciais, é ele que vai colocar, ele que vai decidir. Porque, como eu falei para vocês, como característica do imposto, é um tributo de receita não vinculada. Se aqui o fundamento dessa parte, dessa característica com relação ao imposto, nós já vamos encontrar lá na Constituição Federal, tá? Mais precisamente no artigo 167, inciso 4 da Constituição, tá? Então, aqui no artigo 167, inciso 4 da Constituição, vou mostrar aqui para vocês. Olha o que ele fala, artigo 167, são vedados. Aí vamos chegar aqui no inciso 4. Olha o que ele diz, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Só que aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, o legislador constituinte, ele trouxe para a gente com relação a essa característica do imposto que ele é vedada, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, é uma regra, mas que ele também estabeleceu o quê? Exceções. Olha o que ele fala, ressalvadas. Então, a primeira coisa que nós temos que visualizar aqui é o seguinte, fundamento com relação ao imposto, onde ele é um tributo de receita não vinculada, nós vamos encontrar no artigo 167, inciso 4 da Constituição, tá? Primeiro, a característica dele ser não vinculado a uma prestação estatal específica é uma regra absoluta. O que significa isso? Não há exceção. Todo imposto ele vem a ser não vinculado a uma prestação estatal específica. Regra absoluta. Agora, quando eu falo com relação à vinculação de receitas,
eu tenho uma regra que está lá na Constituição, mas o próprio legislador constituinte, ele estabeleceu exceções. Ele trouxe exceções. E, na verdade, nós vamos encontrar lá na Constituição 5 exceções, tá? Que ele vai falar que, olha, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere os artigos 158 e 159 da Constituição, a destinação de recursos para as ações de serviços públicos da saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da admissão tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias a operações de crédito por antecipação de receita. Tá? O que significa isso? Então vamos aqui visualizar com relação às exceções, tá? Então significa que essa aqui é a regra, mas nós temos aqui exceções. Nós temos as exceções, tá? Com relação a essas exceções, nós temos repartição de receitas, tá? Os impostos podem ser vinculados a despesas relacionadas à saúde, educação, administração tributária, e a garantia de antecipação de receita. Então, nós temos aqui essas exceções, tá? Repartição de receitas tributárias, obviamente, tá? Vou colocar aqui, tributária. Repartição de receitas tributárias, saúde, educação, admissão tributária e garantia de antecipação de receita. O que vem a ser cada um desses aqui? É o seguinte, quando eu menciono com relação à repartição de receitas, significa o seguinte, que lá na Constituição o legislador vai determinar que a receita advinda de alguns impostos já está vinculado um percentual dela ao repasse para um outro ente. Então, vou dar aqui um exemplo prático, tá? IPVA. Quando você paga o IPVA, quem é competente para receber os valores oriundos do IPVA? É o Estado, beleza? Só que o valor que o Estado recebe não fica todo com ele. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu pago R$1.000 de IPVA. Aí, digamos que eu tenho um automóvel, digamos que eu pague R$1.000 de IPVA para o estado de Minas Gerais. E lá eu tenho o meu automóvel licenciado no município de Belo Horizonte, tá? Então, meu automóvel foi licenciado no município de Belo Horizonte. O que significa isso? Eu pago o IPVA, R$1.000 de IPVA, o estado recebe, só que desse valor que ele recebe, 50%, ou seja, R$500 dos 1.000, ele vai entregar para o Estado. Vejo que a receita vai estar já vinculada. Então aqui seria, por exemplo, como eu falei, paguei contribuinte, paga o IPVA para o Estado de Minas Gerais, tá? No exemplo, o Estado de Minas, ele vai pegar desse valor a metade, ou seja, 50%, porque é o mandamento previsto lá na Constituição, e entregar para o município
no caso de BH. Por quê? Estou dando o exemplo de ter o meu automóvel licenciado no município de Belo Horizonte. Então, quer dizer, quando o Estado ele recebe, 50% já é uma receita vinculada. É uma exceção prevista lá na Constituição, tá? Estou dando aqui o exemplo com relação ao IPVA, mas a gente tem aqui diversos impostos onde eu tenho aqui a receita vinculadas. Estão todos eles previstos lá no artigo 158 e 159 da Constituição, tá? Então lá no artigo 158 e 159 da Constituição nós vamos visualizar essa questão com relação à vinculação de receitas. Então tem do IPVA, tem do ICMS, tem vinculação de receitas do ITR, que no caso da União vai para os municípios, tem vinculação de receitas de imposto residual e por aí vai. Estão todos ali previstos no artigo 158 e 159 de lá da Constituição. Mas vamos continuar, tá? Então, como eu estava mencionando aqui para vocês, nós temos aqui o seguinte. Vamos visualizar aqui o seguinte, voltando para cá, isso. Então, vimos aqui com relação à repartição de receitas tributárias, aí pode ser vinculado para a saúde, então quer dizer, a receita dos impostos, o legislador levou em consideração tanto a saúde quanto a educação, que são direitos extremamente importantes, são direitos sociais de alta importância, então ele deu como possibilidade ser vinculado à receita dos impostos, tá? Deu como uma possibilidade de ser vinculada à receita dos impostos, tanto para a saúde quanto para a educação. Depois nós temos aqui a administração tributária. O que isso aqui significa? Isso aqui é um ponto importante para a gente poder aqui analisar. Gente, a administração tributária nada mais é do que a própria administração pública no exercício das funções de constituição, fiscalização e arrecadação de tributos. Então, a administração tributária, repetindo, é a própria administração pública no exercício das funções de constituição, fiscalização e arrecadação de tributos. E a administração tributária, ela exerce um papel fundamental na manutenção do Estado. Por quê? É a parte da administração pública que é encarregada de trazer recursos para o próprio Estado. Então, por exemplo, no âmbito federal, quem é que integra a administração tributária? Secretaria da Receita Federal. No âmbito estadual e municipal são secretarias de fazenda. Então, o que acontece? As pessoas que trabalham nessas secretarias, Secretaria de Fazenda Estadual, Municipal ou Secretaria da Receita Federal, eles exercem um papel fundamental na manutenção do Estado porque eles vão em busca da arrecadação. Diante desse cenário, significa aqui o seguinte, que quando a gente menciona com relação à admissão tributária, veio o legislador e disse o seguinte, olha, como ela exerce esse papel fundamental, eu vou garantir receitas prioritárias para a manutenção dela. Por quê? Se eu pegar dinheiro e essas receitas prioritárias vêm de onde? Dos impostos. Exceção prevista aqui na Constituição, artigo 67, inciso 4 da própria Constituição. Então, quer dizer, eu vou pegar aqui a receita dos impostos, tá? Posso pegar uma parcela e entregar para a manutenção da estrutura da admissão tributária. Por quê? Ela, nutrida de recursos, vai ter ali uma eficácia maior na sua fiscalização. Tendo uma eficácia maior na sua fiscalização, ela acaba o quê? Arrecadando mais. Então aqui é como se fosse uma engrenagem, onde eu pegava o dinheiro do imposto, coloco na admissão tributária, eu aparelho ela melhor, com isso ela consegue ser muito mais eficaz na sua atividade de fiscalização e arrecadação e, como consequência, traz mais recursos para o Estado. E aí começa a girar aquela engrenagem. Mais recursos para a admissão tributária, mas como contrapartida, mais dinheiro o Estado acaba arrecadando. Tá? Então essa que é a ideia que quando se fala com relação à administração tributária. E por fim, posso vincular aqui os impostos como garantia de antecipação de receitas. Gente, quando se menciona com relação à garantia de antecipação de receitas, o que eu tenho aqui? Vejam, pode acontecer que quando eu tenho um ente, ele vai fazer ali o seu planejamento, no momento que ele está executando, situações imprevistas podem acontecer. Então ele faz seu planejamento por meio das leis orçamentárias, só que quando ele for executar, imprevisibilidades podem acontecer.
E aí, às vezes, ele olha para o seu orçamento e não tem dinheiro para sanar uma situação, às vezes, de calamidade pública, um problema de conjuntura econômica. E aí, qual é a consequência? Ele precisa de dinheiro, só que ele não tem. E como, às vezes, é uma situação emergencial, se ele não tem de onde tirar, o que ele vai fazer? Ora, ele vai pegar um dinheiro emprestado, como qualquer pessoa. Vai numa instituição financeira. Só que tem um detalhe, quando você vai pegar um dinheiro emprestado, o que a instituição financeira pede de você? Uma garantia. Muitas vezes você coloca ali um bem seu como garantia, um imóvel, hipoteca um imóvel. Só que tem um detalhe, os entes da federação não podem colocar nenhum bem seu como garantia. É porque eles são impenhoráveis. Então, numa hipótese como essa, significa o seguinte, então como é que ele vai poder dar uma garantia para uma instituição financeira, por exemplo? Aí ele pode vincular a receita dos impostos como garantia dessa antecipação de receitas. Então significa o seguinte, vai o ente numa instituição financeira. Ele não tem como deixar, por exemplo, um imóvel ser um bem público hipotecado, mas ele pode que, olha, eu te dou como garantia percentual da arrecadação de impostos para pagar, por exemplo, essa dívida. É assim que acontece, tá? Então eu tenho essas exceções previstas lá no inciso 4 do artigo 67 da Constituição. E detalhe, por serem exceções, são interpretadas restritivamente. O que significa isso? Essas hipóteses excepcionais, as 5 hipóteses, são consideradas taxativas. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma prova e é dito o seguinte, olha, a União editou uma lei estabelecendo que 2% da arrecadação do imposto de renda será vinculado a despesas relacionadas à segurança pública. Resposta é certa ou errada? No caso, essa afirmativa seria certa ou errada? Gente, é errada. Por quê? Segurança pública não está prevista aqui no inciso 4 do artigo 67 como vinculação de receita dos impostos, tá? Então essas hipóteses aqui, elas são consideradas como sendo taxativas. Pois bem, então vemos essas características com relação ao imposto, que é um tributo não vinculado tanto a uma prestação estatal específica quanto às suas receitas. Só que aí é o seguinte, gente, eu pago um imposto, o ente não vai agir para mim, ele vai agir para a coletividade. E o dinheiro, em regra, ele gasta onde ele quiser. Então, o que vai determinar uma pessoa ter o dever de pagar o imposto? O que determina uma pessoa a ter que pagar o imposto? Aí, eu tenho que levar em consideração aqui 2 requisitos, tá? Existem 2 requisitos pelos quais vão determinar qualquer pessoa a ter que pagar o imposto. Eu vou ter um requisito pelo qual ele é considerado como sendo formal e um requisito material. Então tem 2 requisitos, requisito formal e o requisito material. O que vem a ser um e o que vem a ser o outro? Gente, o requisito formal, esse é fácil, porque corresponde à lei. Significa o seguinte, gente, todo imposto somente poderá ser instituído por meio de lei. Então é um requisito tranquilo, não há exceção, tá? Todo imposto, obrigatoriamente, ele vem a ser instituído por meio de lei. Então é a lei que vai ser o requisito formal. E o requisito material, o que vem a ser? Gente, o requisito material significa o seguinte, que todo imposto recai em alguma manifestação de riqueza. Então vejam, todo imposto ele recai em alguma manifestação de riqueza. Então quer dizer o seguinte, que se você paga algum imposto, é porque em dado momento você está exteriorizando riqueza para determinado ente. Vou dar aqui um exemplo. IPVA. Por que você paga o IPVA? É porque você usa o automóvel? Não. É porque você tem a propriedade do automóvel. E, gente, ser proprietário de um veículo automotor é signo, ou seja, vem a ser uma exteriorização de riqueza. E você paga na proporção da exteriorização da sua riqueza. Tanto é prova que, por exemplo, se uma pessoa tem um automóvel de luxo de 500 mil reais, vai pagar mais IPVA de uma pessoa que tem um automóvel básico de 50 mil reais.
Veja, exteriorização de riquezas diversas, IPVA também diferente. Outro exemplo, IPTU. Quanto mais valioso for o seu imóvel, maior é o IPTU pelo qual você vai ter que pagar. Imposto de renda. Quanto maior for a disponibilidade econômica ou jurídica que a pessoa obtém, maior é o seu imposto de renda. Quando eu falo com relação ao ICMS, quanto mais valiosa for a mercadoria pela qual você está adquirindo, mais ICMS tem ali embutido. Então quer dizer que todo imposto ele recai sempre em alguma manifestação de riqueza. Isso aqui é uma regra, como eu digo, absoluta. Não há aqui exceção. E eu vou tirar como fundamento de um dispositivo previsto lá na Constituição. Onde? Vamos visualizar aqui. Vamos encontrar o fundamento de que todo imposto recai em manifestação de riqueza com base no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, tá? Vamos lá, vou pegar aqui, vou ler com vocês e depois eu vou explicar. A gente vai esquematizar isso aqui. Opa, acabei passando. Aqui, ó. Olha o que ele fala. É até aqui a parte que interessa, tá? Olha o que ele diz. Sempre que possível, os impostos, veja, determinou a espécie tributária, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, essa é a estrutura que está aqui. Esquematizando esse dispositivo, o que eu posso visualizar aqui? Veja. De acordo com o legislador constituinte, o que ele diz? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, tá? Gente, aqui corresponde uma máxima, ou seja, um verdadeiro axioma, no sentido de que quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos para a manutenção da estrutura do Estado. Por esse motivo que veio o legislador constituinte e disse, olha, os impostos vão ser o quê? Graduados de acordo com a capacidade econômica. Quando eu falo em capacidade econômica, isso aqui nada mais é do que manifestação de riqueza. Então, como eu disse para vocês aqui, eu vou graduar, ou seja, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, para a manutenção da estrutura do Estado. Então, por esse motivo, que quanto maior for a riqueza exteriorizada pela pessoa, quanto maior for a capacidade econômica, isso acaba projetando para o Estado que a pessoa ela vai ter o que se chama de capacidade contributiva. Então, quer dizer que a capacidade econômica, que é a riqueza exteriorizada, leva o dever da pessoa ter que contribuir para a manutenção do Estado. Então, quer dizer, o que muito doutrinador fala em capacidade contributiva, como um princípio, a capacidade econômica ela é a origem da capacidade contributiva. Porque a pessoa só vai ter condições de contribuir para a manutenção do Estado a partir do momento pelo qual ele exterioriza ali alguma riqueza. Então, quer dizer que a capacidade econômica, ela projeta a capacidade contributiva. E esse que vem a ser um requisito material. Então, como eu disse, todo imposto, qualquer um que você possa imaginar, vai recair sempre em uma manifestação de riqueza.
Então, com isso, fechei com vocês aqui o nosso assunto, o nosso tema relativo às características inerentes aos impostos.